pessoal, estamos aqui no mais um Pumpcast. Dessa vez a gente vai falar de um assunto muito bom que é branding, né, Pedrão? Hoje o assunto vai ser branding e a gente tá com um convidado mega especial, Estevan Justo, o cara que é especialista com mais de 15 anos de experiência na área de branding, fundador da consultoria Soul Strategy e sócio-diretor de marketing da Buckler. Seja bem-vindo, Estevan. Muito obrigado, Uma honra Pedro. estar com você aqui. Prazer estar aqui com vocês. E, cara, tava ansioso por esse encontro, eu digo. Muito bom, um prazerzaço estar aqui com vocês. Tá com o pessoal aqui também, é um prazerzaço. Já rolou uns papos legais aqui de backstage. Porra. E já rolou de tudo, não né? Não pode expor. Não pode expor. Bom, muito show. Cara, hoje vai ser um papo bem bacana. Vai ser bacana pra gente entender um pouco mais sobre a sua história, um pouco mais sobre a sua trajetória dentro dessa carreira, né? Viu que o marketing ele se transformou muito. Quer dizer, ele vem se transformando cada vez mais, né? Desde a Revolução Industrial, que aí começou o marketing mesmo, agora com a internet. Então hoje vai ser um papo para você compartilhar muitos dos seus conhecimentos. Vai ser um prazer, cara. Muito Antes show. de qualquer coisa... Poxa, meu, garrafinha, né? Ele já questionou já também. Né? Bom, e como de praxe, seja presente. bem-vindo oficialmente. Muito obrigado. Espetacular. Eu aprendi presente no unboxing. Opa! Quer? Agora sim! Agora tá no style. Gostei, hein? Pode abrir. Obrigado demais. Eu já vou até passar água pra cá. Opa! Boa. Estevam, já para o pessoal conhecer um pouquinho antes da gente entrar em alguns assuntos, conta um pouquinho para nós de onde você veio, onde você está, para onde você quer ir. Olha, a minha história, ela começa quando eu era pequeno, obviamente, mas brincadeiras à parte, a minha história profissional também começa quando eu era pequeno. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de desenho e desenhar. Eu sempre... Bom, quem é da minha idade vai lembrar de Dragon Ball. Eu adorava desenhar, sentar em casa, desenhar. Eu tinha dois hobbies, desenhar e tocar música, e tocar guitarra. Eu adorava. Eram duas coisas que eu pirava. E aí, uma vez surgiu, né? Impossível você ser filho de alguém e não surgia a pergunta: e aí, filhão, você vai ser o quê quando crescer? E eu nunca soube responder. Eu falava, o que eu quero fazer é fazer um Dragon Ball. Não sabia o nome da profissão, só sabia que dava pra fazer. E começou essa brincadeira na conversa de profissional e entender. E na época eu conheci o Maurício de Souza. Legal. Que legal. Da Mônica. Eu não conheci ele pessoalmente, mas conheci ele como profissional. Né? Conheci o trabalho dele. Exatamente. Eu gostava do Gibi da Mônica. E quando eu descobri que era uma pessoa que desenhava aquilo, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer história em quadrinhos. E aí eu comecei a fazer história em quadrinhos. Comecei fazendo história em quadrinhos estilo americano, depois pro estilo japonês, o mangá. Legal. E aí eu falei, putz, me achei. Me achei. Me achei e é isso que eu vou fazer da minha vida. Aí você deve estar se perguntando, né? Tá, legal, Steven. Tipo, você começou como história em quadrinhos e como é que você foi parar no branding? Vai fazer todo sentido na hora que eu chegar lá. E aí, fazendo essas histórias, esses desenhos e tal, eu falei, cara, é assim que eu quero me profissionalizar. E eu descobri que tinha uma faculdade de animação na Flórida, que é, hoje, quem formou os fundadores da Pixar. Era o único lugar que existia que tinha uma faculdade que apresentava esse tipo de curso. E também existia a faculdade da Marvel. E aí, velho? Não tinha no Brasil. Não nasci numa família rica. Era rica de amor, rica de espiritualidade, rica de tudo. Mas não tinha muito dinheiro. Como é que eu ia estudar lá? Não ia. Não tinha como. Era fora de realidade. Aí eu falei, cara, eu preciso encontrar no Brasil alguma coisa que me leve para esse lugar. Na época eu não sabia que dava para ser ilustrador. Porque uma pessoa que me aconselhou no colégio falou que a profissão era designer. Porque eu tinha essa orientação profissional no colégio. Eu queria fazer isso. Então você tem que ser designer. Eu falei, cara, tá bom, vou ser designer. Não sabia do ilustrador.
E quando eu descobri que existia a profissão ilustrador, eu já era apaixonado pelo design. Aí eu já não queria mais mexer na minha profissão, eu já tava maluco pelo que eu fazia. Quando eu comecei a estudar design, que eu fui atrás das faculdades, eu comecei a ver a programação das matérias, teoria da cor, 3D, design de produto, pensamento de projeto. Falei, cara, isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito louco, isso aqui mexe com tudo. E foi isso que eu descobri na faculdade. A gente até teve agora um papo sobre, né, o perfil de designer, né? Cara, eu vi naquele dia, na que eu comecei a entender sobre design, eu falei, cara, eu posso fazer qualquer tipo de projeto. E quando eu entrei na faculdade, porque logo que eu entendi o que eu queria fazer, eu me inscrevi e fui fazer, eu passei antes de terminar o colegial. Quando eu terminei o colegial, eu já estava ingressado na faculdade, já tinha passado na faculdade. E eu sempre soube de uma. Eu ia fazer Belas Artes. E, cara, não existia outra, não tinha Senac, tinha outras, né, por nome, mas na minha cabeça não tinha, só tinha uma. Belas Artes. Pra mim era aquilo que eu queria fazer. E quando eu fui visitar a aula experimental, era lá, é que era aquele ambiente que eu queria participar. E logo no começo da faculdade, a gente começa a ter matérias que envolvem uma coisa chamada logotipo. E aí você descobre que aquele desenho da Nike foi feito por uma pessoa. Eu não sabia. Eu não fazia a menor ideia que o logo da Nike era feito por uma pessoa. Uhum. Eu não sabia que o logo da Adidas foi feito por uma pessoa. Eu não fazia a menor noção do que era aquilo. Mas eu sabia que eu adorava aquilo. Você já se identificava. Eu já adorava aquilo, desde o começo já comecei a trabalhar com esse negócio. Meus professores já começaram a me direcionar para esse pensamento. E desde o começo da minha carreira, como aluno ainda, eu trabalhava com identidade visual. Metia as caras mesmo, fazia freela direto, desde o começo da faculdade. Porque eu queria, cara, evoluir rápido. E avançando, aí agora chega, né? Como é que eu cheguei no branding? Avançando a minha carreira como designer, né? Sempre muito focado na identidade visual, trabalho de identidade visual, logotipos, cores, letras, fotos, você direcionar um pensamento, uma construção intencional com aquilo era espetacular para mim. Era muito legal. E aí, uma vez conversando com um professor meu, falei, professor, é o seguinte, como eu me aprofundo ainda mais nisso que eu faço? Como é que eu me torno um profissional bem pago nessa área? Porque eu tinha uma piração, eu queria ser o designer mais bem pago do Brasil. Eu tinha essa piração. Cara, eu tinha assistido um filme na época de faculdade, e aí eu vou meio que denunciar a minha idade, né? Que é o Diabo Veste Prada. Muito bom esse filme. Tem um cara lá que ele é reconhecido no mercado como um todo como freelancer mais bem pago do nicho de mercado dele. Falei, cara, é isso que eu quero, é esse estilo de vida que eu quero pra mim. Não quero trabalhar pra ninguém, quero trabalhar pra mim e quero fazer os projetos mais legais que existem. Falei, cara, esse é o meu objetivo. Aí eu conversei com esse meu professor e ele falou, cara, pra você se aprofundar, você precisa estudar uma coisa chamada branding. Branding? Tem gente que não sabe responder isso até hoje. É de comer? Se você perguntar no mercado, tem gente que vai confundir, inclusive com marketing, que tem nada a ver. Já deixo a dica e spoiler do que vai vir por aí. Aí eu falei, cara, mas o que é branding efetivamente? Ele falou, é uma forma de você construir marca de forma intencional. Eu falei, ué, construir marca de forma intencional? A linguagem construir marca, pra mim, na minha época, era desenhar logotipos. Foi quando ele rompeu com o que eu conhecia de marca. O logotipo não é uma marca. É uma representação gráfica de uma marca. Ele é a materialização de um ideal. O ideal é a marca. Aí, cara, eu tinha meus 18, 19 anos na época, eu fiquei olhando pra caralho e falei, cara, que gênio isso. Quero estudar mais. Comecei a ser autodidata, procurar cada vez mais livros e eu adorava ir na FENAC, porque nessa época a gente ia na livraria comprar livro.
de referência, de design, não tinha o Pinterest, não tinha Behance, não tinha Google dessa forma que tem hoje, não tinha perfil de Instagram, de guru, né, que você acha um monte de coisa lá. Não tinha essa facilidade de informação. Pra onde eu ia? Pra livraria. E qual que era o mais tesão da livraria? Eu podia passar o dia inteiro lá. Que ninguém encheu o saco. E eu lia todos os livros que eu quisesse. Então eu comecei a pegar vários livros pra ler, porque tinha uns bem caros de design. Aí eu comecei a estudar sobre o branding, identidade visual, a construção de marca. Eu falei, cara, mas isso é insano. Isso é muito legal. Isso tá em todo lugar. Isso tá em todo lugar. Todas as grandes marcas são construídas de forma intencional. E aí, naquele momento, virou uma chave na minha cabeça que fez fazer o que eu faço hoje. Para uma empresa ser grande, ela tem que construir marca de forma intencional. Porque quando você não é intencional, você já constrói marca. Só que você não tem noção nenhuma do que é a sua marca. O que é a marca? Marca é igual reputação. Certo? Marca é igual reputação. Então, para um ser humano, marca é igual reputação. Se você não constrói essa reputação, as pessoas ao seu redor, o mercado, te dá a sua reputação. Falam pelas suas costas. Falam, ó, o Caio é tanto, quilo, o Pedro é aquilo, o Estevão é aquilo. O Google hoje ele controla bem isso. Exatamente. Se você não faz de forma intencional, o mercado faz para você. Então, para uma marca crescer a esse ponto de ter 60 anos de idade, 90 anos de idade, 40 anos de idade, que na minha época eu falava, caralho, empresa de 93 anos de idade, que era onde eu estava estagiando, cara, aconteceu muita coisa aí para chegar onde ela chegou. Intencionalidade é o segredo do negócio. Eu falei, não, existe esse mercado aqui é incrível. Eu falei, eu vou atrás só sobre isso. E vou me colocar para trabalhar nas agências de branding. É o que eu quero fazer. Legal. Nunca entrei em nenhuma. Isso que eu já ia perguntar, falar, você conseguiu? Nunca entrei em nenhuma. Nunca me contrataram. Nunca me contrataram. Eu já tive, juro por Deus, eu já tive algumas sessões de terapia sobre síndrome do impostor. Porque, caraca, por que ninguém me contratava? E contratava o Zé Mané que tinha um trabalho pior que o meu. Não tinha fit, velho. E aí eu comecei a entender que nada acontece por acaso. Várias coisas que aconteciam nas agências eu era contra. Vários tipos de cultura, de conduzir uma equipe para fazer um projeto criativo que aconteciam dentro das agências, várias coisas eu não concordava. Então, se eu já era um garoto problema no corporativo, que é onde eu trabalhava, imagina numa agência. Que quando eu não concordo com alguma coisa, eu vou lá e falo. Eu sou o cara mais calmo do mundo. Lá na empresa, lá na Buckler, eles me chamam de monge. Mas quando eu não concordo com alguma coisa, eu falo. Me posiciono. Eu aprendi que se posicionar faz parte do seu caráter. Né? Quando você não se posiciona, e aí também vai para as marcas, quando você não se posiciona, é uma escolha. Uma escolha de não ter um posicionamento. Falta de caráter. Entendeu? Então, eu aprendi isso muito, eu aplico isso muito na minha vida em diversos níveis e falo isso para meus clientes também. Se posicionar é intencional, é uma escolha. É você tomar partido de que você vai ter que abrir mão de coisas e assumir outras coisas. Agora, voltando à história lá da construção da marca, falei, cara, que legal esse universo. Achei incrível. Comecei a estudar pra caramba. E eu descobri que branding vem da publicidade. Você acredita? Branding vem da publicidade. E vem de um movimento diferente do marketing. Porque marketing, ele tá muito conectado à venda, certo? Certo. Totalmente. Faz todo Totalmente. sentido, né? Marketing que não vende não é marketing. Pronto. Marketing não vende é o quê? Posicionamento. Branding.
da onde surgiu a palavra brand? De uma agência de publicidade, quando eles quiseram construir uma narrativa sobre uma marca que não estava vendendo o produto. Eles estavam construindo uma marca. Faz sentido. Cara, é genial. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, são coisas diferentes. O branding veio de uma agência de publicidade, eu até falo dessa agência, era da Léo Burnet. Cara, de lá em 1980. Não é novo o branding. Faz Não é tempo. novo. Já tem uma historinha. Só que ele nunca foi tido, nunca teve a luz como o marketing tem, porque ele não gera a venda oficialmente comprovada em números. Uhum. Que é isso que eu gosto de apresentar nas conversas. Né? Então, tipo assim, essa campanha de marketing me trouxe tanto de faturamento equivalente a tanto de lucro. É fácil de dizer quando uma campanha de marketing dá certo ou uma campanha de Sim. marketing dá errado. No branding, não. Eu tenho que criar números para que aquilo que é para aquela ação eu consiga comprovar que ela dá certo. E quando a equipe da La Burnet trouxe para essa marca a ideia de uma campanha de publicidade que não era de marketing, que era de branding, que era de construção de marca, a gente tem um contexto de mundo. A gente vinha do marketing, onde 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0, 4.0, até não sei qual que é o marketing. Agora já foi tudo. Tá no 38.8, né? Eu não faço a menor ideia em qual é o momento que tá do marketing, mas a gente vinha num momento de evolução, que o marketing lá atrás é sobre produto. Então eu tenho um produto, você tem um produto, então eu compro o seu produto. Não tinha muitos produtos na gôndola do supermercado para poder vender. Então você ia comprar um Nescau, tinha um Nescau e um Toddy. Não que eram exatamente essas marcas, mas não tinha outros 38 Outras, sim. tipos de Variedades. achocolatado. Tinham duas marcas. Então era fácil vender. É só mostrar o produto, mostrar o preço. Né? A competição era mais tranquila. Aí entra depois, quando a evolução disso entra, quando entra os benefícios. Porque passam a ter mais competidores. Então, se eu já não tenho mais só dois competidores na minha gôndola, eu passo a ter 4, eu já preciso me destacar. E aí, o que eu vou fazer? Vou vender benefício. Aí entra o quê? O branding. Porque eu tenho que construir a narrativa de uma marca na cabeça de um comprador. Que vai trazer aquele benefício. Não, isso é pós-benefício. Porque até o benefício ainda é marketing. É fácil vender isso no marketing. Uhum. Eu só vou. Na evolução desse contexto, ele passa a ser necessário o branding, porque eu já tenho mais de 4 competidores. Agora eu tenho 16 competidores na mesma gôndola que eu. E eu preciso fazer com que o meu consumidor chegue na gôndola já decidido que marca ele vai comprar. Porque senão ele vai ter que entrar em preço. E aí você vai entrar em preço, guerra de preço. Branding é percepção de valor. Brand é percepção de valor. Brand é percepção de valor. Então eu tenho que construir na mentalidade do meu consumidor, por isso existe o posicionamento como ferramenta, aquela marca antes da gôndola. Para o cara chegar lá e só pegar o produto. Não parar para olhar o preço. Você pode perceber. Quando você para olhar preço é porque você não sabe exatamente o valor daquilo. Fato. Se você está no meu supermercado, cara, eu adoro essa analogia. Eu faço isso muito com meus clientes. Se você vai no supermercado e olha o preço, por exemplo, do cotonete, é porque aquele produto não tem valor específico para você. Que todos que estão ali é igual. Sim. Você tá... Exatamente. E quando você vai comprar algo que você gosta, você vai pelo produto, né? Pelo Você vai pelo produto. valor agregado dele. Exato. Os Você passou, tipo, benefícios. beleza, essa é a cápsula do café, eu quero. Mas qual que é? Não sei, essa aqui eu compro na Expresso. Tem outras? Tem. Tão boas também. Mas eu quero essa. Entendeu? Então, quando você rompe a barreira do racional, e aí eu vou quebrar a cabeça de vocês agora. Nenhuma decisão é racional quando se relaciona a consumo e marca. Ela é 100% emocional. Quando entra o racional é medo. Por quê? Uhum. Porque é medo de não ter dinheiro, medo de falir, medo de morrer. A sua racionalidade te protege ao emocional ali.
A sua racionalidade te protege, mas ela é estimulada através de uma emoção. Faz sentido. Você poderia entrar agora numa loja e falar assim, vou comprar essa Porsche aqui. Você fala, mas pera, deixa eu pensar. Você teve um medo de o que vai te trazer de consequência e, consequentemente, ligou seu racional. Exatamente. Entendi. Tipo, não faz sentido. Eu posso comprar, sei lá, um Azira. Sei lá, qualquer outra coisa. Sim. Uma compra racional. Tanto que você falou de carro, tem uns perfis de carro que brincam, né? Compra emocional e compra racional. A compra racional é tipo assim, é o famoso custo-benefício, é o que faz sentido em termos de finanças e benefícios que ele vai te trazer, né? O emocional é aquilo que nem sempre faz sentido a compra, mas é porque você quer, né? Então, quando entra o racional à frente de uma decisão é porque existe uma necessidade de proteção, de se proteger, né? Então, o emocional, todas as decisões de compra do ser humano, até quando você compra alguém, é emocional. E até, por exemplo, que linka essa questão de medo, porque, de fato, se você tivesse um cartão ilimitado, provavelmente você compraria tudo sem pensar. Você seria menos racional. Sim. Porque você ia pensar, vai sentido? Não, compra, depois eu vejo. Você vai e É sempre o vambora. medo do falta de algo ou da consequência que vai dar. Exatamente. A Interessante. racionalidade vem pra te proteger. Que também vai Fato. olhar, vamos lá, falar um pouco de antropologia, tudo a ver, né? Eu fui de design pra brand, agora eu vou pra Eu gosto. antropologia, né? A grande diferença entre o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens é a racionalidade. O resto era instinto. Então a racionalidade vem pra te proteger. Simples. Uhum. De um medo. Nasce de um medo. Da origem de toda emoção racional é um medo, é uma proteção. Tipo, se eu colocar a mão aqui, eu vou me queimar. Então, a psicologia da compra é muito doida. É muito doida. E aí, eu comecei a entender isso quando eu fui fazer hipnose. Você fez Legal. Eu fiz hipnose. curso de hipnose. E aí, quando eu fiz curso de hipnose, eu saquei que o que eu fazia na consultoria era uma hipnose intencionalmente para marcas. Porque eu Legal. construía no inconsciente das pessoas uma escolha. Intencionalmente. E aí eu comecei a cair na real do tipo da responsabilidade que eu tinha com os meus clientes. Porque a todo momento eu tô mexendo no inconsciente dele. Gatilho mental, né, copy, gatilhos, cara, é ferramenta AIDA que existe na publicidade desde a década de 60. É a escrita mais primordial que existe. A publicidade sempre foi isso. Agora, a construção do subconsciente, gota a gota, e a pessoa se formatar para tomar aquela decisão, isso é hipnose. É uma hipnose. Por exemplo, você chega assim, você gosta de Nike ou gosta de Adidas? Consequentemente, se você é uma Nike person, né, que a galera fala, é uma pessoa que compra Nike, você vai falar Nike e fala, porra, nem se compara Nike e Adidas, né, querido? E se você for uma pessoa Adidas, você vai falar que Nike não presta. Que a Nike X, o Adidas é muito mais confortável, muito mais estilosa. Mas quem contou essa história pra vocês foram as marcas. Uhum. É verdade. Tipo, a Adidas bateu pra você e falou, nós somos muito mais estilosos. Nós vestimos bem. Nossos jogadores são muito mais estilosos. A Nike te contou que é performance. Tem um tênis e você é o atleta, o melhor atleta do mundo. E nossos atletas são incríveis. Te contou essa história. E aí as pessoas compraram essa ideia. Porque todo dia batendo na mesma tecla, no momento faz sentido. Né? E aí eu só fui sacar isso muito tempo depois. Eu comecei a estudar sozinho. Para eu poder vender projetos mais caro. Eu fui entender de estratégia de marca para poder vender design mais caro. Eu queria que o meu briefing fosse mais completo, mais profundo, para que eu conseguisse extrair do meu cliente o DNA daquilo que eu pudesse traduzir uma identidade visual muito mais coerente com o negócio dele e, acima de tudo, desejada. E quando eu entendi branding, que eu olhei o que eu fazia perto do que era, aí minha cabeça explodiu. O que eu faço
é só a ponta do iceberg perto de toda a construção que existe. Acabou com a minha mentalidade. Eu falei, nossa, é muito maior. O que eu faço não é construção de marca. O que eu faço é design para construção de marcas. E aí, cara, eu falei, o que eu quero? Eu quero ser designer ou eu quero ser estrategista? Porque eu quero construir marca. Eu quero fazer com que que as pessoas construam marcas de forma intencional. E aí eu descobri que eu queria ser os dois. Queria ser os dois. Queria ser E design. faz super sentido. Faz total. E faz super total. sentido. Faz total. Até porque você, ao longo do projeto, você usa dois lados do cérebro diferentes. Então, um designer pode ser um estrategista super fácil. Tanto que hoje é muito comum você ter consultores autônomos de design e branding. Que ele faz os dois. Durante muito tempo no começo da minha carreira, eu fazia os dois. Eu fazia os dois. Eu fazia estratégia e fazia o design. Fazia estratégia e fazia o design. Aí eu comecei a virar empresário, porque eu comecei a contratar um redator, amigo meu, para poder entregar a redação junto. E aí, cara, a gente começa a entrar numa piração, porque teoricamente eu poderia também fazer a redação. Então, eu brincava que eu poderia ser um exército de um homem só ali para projeto. Só que a minha construção ia ser mais demorada. Então, em vez de Talvez você não pegar. conseguiria escalar clientes, né? Exato, mas nem sabia que dava para escalar nada. Na época eu não sabia nada de negócio. Eu era contratado de uma empresa. Eu tinha acabado de ser promovido. Eles tinham pago para mim a minha pós-graduação. Eu tinha feito uma pós-graduação de branding na Rio Branco, que era uma empresa, que era uma faculdade incrível, um MBA de branding especificamente com os melhores profissionais do mercado que existiam na época. Hoje eles não aparecem mais, eles estão sucumbidos atrás dos gurus. Cara, hoje a gente vive momentos muito loucos. A gente vive momentos muito loucos. A gente fala que hoje não necessariamente você precisa ter referência comprovada. Basta você saber falar e as pessoas te darem ouvido. Porque todo mundo ganhou voz, né? Todo mundo ganhou voz. E aí, só que todo mundo ganha voz, você pega, por exemplo, essas pessoas hoje, que eram meus professores. Os caras, cara, sábios demais, tinham colocado a marca da Claro pra rodar. Telefônica. Cara, Estrela. Marcas, tipo, mano, estão Referências. no mundo, estão na história do Brasil. Tinha um cara que ele tinha feito a marca do Play Center, velho. Pô, muito top. Porra! Aí você fala, pô, peraí. Esses caras têm referência. Hoje você pega o cara lá, fez ninguém, tem 28 mil seguidores, um monte de gente batendo palma pra ele. Aí você fala, mas Vende o curso. que projeto relevante você fez? Você, sabe aquele corte do ninja? Porra! Você que é o cara! Sabe, tipo, aquele corte do ninja, pra mim, solto várias vezes lá no meu Instagram brincando com isso, porque, cara, quem é você? Tipo, qual é teu jogo? Que time você jogou? Sabe? Tipo, não tem mais profundidade. Momento desabafo. E eu concordo também, realmente, as pessoas estão entrando no quesito, o legal é fazer esse comparativo porque antes você pensou em carreira Aham. e depois você foi entender sobre negócio e escalabilidade, então você tinha uma paixão por trás. Hoje as pessoas já enxergam a escalabilidade primeiro e depois vê se vai rolar paixão. Paixão. Exatamente. Se não rolar paixão, pelo menos Eu vendeu. troco. Eu viro coach, sei lá, qualquer coisa. Bem brincadeira, tá, gente? Não leva a mal, não. Não, mas show. Foi mal. Nada contra também. Nada contra. Mas São negócios. e a minha grande treta ali naquela época era muito isso, assim. Eu não sabia nada de negócio. A minha faculdade não me preparava para ser dono de negócio. Eu era um ótimo contratado. Eu era um ótimo contratado. Fazia projetos incríveis junto com a galera que eu trabalhava junto. E aí, eu me vislumbrei com esse mercado, porque eu ganhava bastante dinheiro.
Eu ganhava bastante dinheiro na época. E dobrava meu salário. Eu tinha um bom salário e de freelancer eu dobrava o que eu ganhava. Então, cara, por uma época que você não tinha produtos digitais e tal, cara, era um incrível salário. E aí eu falei, cara, eu vou fazer diferente agora. Eu vou sair do meu emprego e vou virar empreendedor. Porque eu sentei ali, eu sou péssimo de matemática, mas eu sentei para fazer uma conta de padaria. Eu falei assim, cara, se eu tô aqui trabalhando metade do meu dia, não é nem do período, metade do meu dia, eu ganho X, e mais a outra metade eu ganho 2x, se eu fizer o trabalho o dia inteiro para um só, no meu caso, eu vou duplicar o que eu ganho. Então, óbvio, eu não ia ter uma mudança de estilo de vida. Que era bom já. Numa conta de padaria, isso faz sentido. Exatamente! Depois que você vai ter trabalho pra Exatamente! Na conta de padaria Na é perfeito. conta de padaria, no papel, fez Em muito 2 sentido. meses você tá faturando 5 vezes mais do que você ganha hoje. Porra, eu tava bombando, velho. Eu tinha feito parceria com as maiores agências já na minha cabeça. Eu tava muito Já tava bom. tudo certo. Tava tudo certo. Só que deu errado. Pediu? Hã? Pediu? Saiu? Demissão. Demissão pedi. Eu saí da empresa. Foi um momento incrível. O dia, né? Hã? O dia que você fez isso. Exato. Tipo, os meus chefes mega apoiaram. Porque eles eram empreendedores. Então, eles... Cara, Estevão, um dia eu fiz isso. E eu construí essa empresa. Pra ter você trabalhando comigo. Se você foi mordido pelo bicho do empreendedorismo, cara, vai lá, brilha. Mas saiba que não é essas maravilhas que você acha que é. Aí, na minha cabeça, não tinha monstro. Não tinha barreira. Era só continuar o que eu tava fazendo. Aí que cai a realidade. Eu não sabia vender. Eu não sabia fazer gestão de pessoas, teoricamente, assim, do tipo, fazer uma gestão de projeto efetivo para pessoas que trabalhavam para mim. Eu não sabia fazer gestão financeira. Eu não sabia fazer nada. Eu sabia entregar o que eu sabia. Eu sabia entregar branding. Mas no meu fundo eu sabia que ia dar certo. Até eu tinha acabado de casar com a minha esposa maravilhosa, Mila, a mãe das minhas 2 filhas lindas, Yasmin e Olivia. Casado com ela já, a gente tinha, cara, feito um casamento caro na época. A gente falou, cara, vai dar super certo. Ela me apoiou, tava tudo bem, a gente tava seguindo o game. Até um dia que ela me viu sentado na frente do computador, jogando videogame. Aí ela parou, olhou pra mim. Ela, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu falei, o que foi? Você não devia estar trabalhando? Assim, bem perguntando. Mas eu não consegui fechar nenhum projeto. Mas eu não vi você fazendo força nenhuma. Mandou a real. Tapa na cara. Mandou a real. Parabéns. Cara, ela me jogou uma real absurda. E ela me fez cair na real que eu tava zero preparado pra fazer o que eu tava fazendo. Isso você tinha quantos anos, Estevam? 9 anos atrás, eu tinha 28, 29 anos. 28, 29. Não lembro exatamente quando foi essa conversa, mas eu lembro da Casando com o tempo, em média. É. Legal. entre 28 e 29 anos. E, cara, quando ela me soltou essa bomba, eu falei, cara, eu entrei em negação. Eu tinha ouvido um mentor meu, porque eu perguntei pra ele, eu falei, cara, como é que você faz pra trazer cliente? Aí ele falou, cara, pra mim é fácil. Vamos lá. Vocês provavelmente já devem saber qual que vai ser o desenrolar da história. Ele falou, pra mim é fácil. Eu faço uma palestra e normalmente aparecem os leads pra mim.
Aí, quanto é que você cobra? Aí ele, depende. Se eu pegar o lead sozinho, para algum projeto específico, eu cobro 200 mil. Lá naquela época. Se eu pegar o projeto com a agência, que ele era dono de uma das maiores agências de branding do Brasil, eu cobro um pouco mais que isso. Porque aí tem agência, tem sociedade. Eu falei, quanto mais que isso? Quase o dobro. 400. Eu falei, tá bom. Legal pra caramba. É só eu fazer igual. Uhum. Assim, né? Já entendi o que você faz, agora só precisa replicar. Só tenho que fazer igual. Quantas palestras eu dei? 0. Quem que era o Estevão na fila do pão? Quem queria ouvir um moleque de 29 anos que não tinha reputação nenhuma no mercado? Eu tinha que construir do zero. Que construiu seu branding. Né? Eu tinha que construir meu Você branding. tinha o seu brand na parte CLT, né? Parte de CLT e como designer. Não como Como, empresário. como profissional, né? Você tinha seu brand como Como profissional. profissional. Não sabia fazer uma palestra para gerar lead. Que é diferente, né? Total. Hoje a gente sabe que tem diferenças. Né? Cara, eu não fazia a menor ideia. Menor ideia. Fizeram palestras. E aí que a parada pegou fogo. Porque parou de dar dinheiro em casa. Aí faltou mesmo. Aí teve que ir pra cima. Aí, cara, minha esposa falou, aí não, né, Estevão? Aí não. Eu acho melhor você repensar. Voltei pro mercado. Ganhei um presente. Juro por Deus que foi um presente de Deus. Que foi trabalhar. Receber no meu colo, não foi nem trabalhar, né? Receber no meu colo uma vaga na Avon. Pra área global deles. E literalmente caiu no meu colo. Porque uma pessoa que me conhecia, que trabalhava na parte de recrutamento e seleção, dessa consultoria de seleção que existia, lembrou de mim, entendeu que a vaga tinha meu perfil, não sabia o que eu estava passando, não sabia que eu estava procurando emprego, não sabia nada, não falava comigo há mais de 2 anos. Ele só lembrou de mim. Faz sentido pra você? Eu falei, pô, vamos lá fazer a entrevista, né? Tal, puta, entrei lá. E ao mesmo tempo que eu entrei lá, eu comecei a rodar a Soul Strategy. No dia 1 de Avon. Foi o meu dia 1 de Soul Strategy. Por quê? Eu tinha segurança. Eu não precisava mais de todo o projeto. Eu tinha de novo um bom salário. Então eu podia escolher os projetos que eu ia pegar. E aí começou umas coisas muito legais. Muito legais. E Muito fora a legais. autoridade também, né? Cara, Que quando você trabalha na parte da Avon no global, a autoridade muda também. Isso também agrega. O brand da empresa passa um pouco pra você. mas não aparecia isso na época. Porque a gente não vivia essa época hoje. Por exemplo, o LinkedIn, ele começou a se tornar uma boa social media quando eu tava no final do meu momento Avon já. Entendi, não era tão forte. Não, não. O Instagram não era produção de conteúdo, era foto. Era outro momento. Era outro momento. Outro momento. Outro momento. A potência que essas social medias ganharam hoje não tem nada a ver com o do passado. Zero, 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 zero. E aí, nesse universo, nessa época, eu comecei a participar de rodas de network. Aí eu comecei a me capacitar, comecei a fazer curso de vendas, curso de marketing, que é diferente do que eu sabia, porque eu sabia brand, eu não sabia marketing. Aí eu comecei a fazer curso de marketing, curso de vendas, comecei a entender de funil de venda, porque é outra coisa que já, por exemplo, naquela época,
acho que algumas pessoas do marketing digital que vão conhecer o Russell Brunson, né? Aquele cara, ele tava no começo do hype dele. Faz um tempinho já. Faz um tempinho. E o cara que me ensinou marketing, funil de venda, era mentor do Russell Brunson. Pô. Eu falei, cara, você fala, porra, peraí. Tem um negócio legal aqui acontecendo. E as rodas de network que eu comecei a andar estavam começando a falar de infoproduto. Isso quando? Infoproduto. Tipo, não precisa falar a data exata. Tipo, Faz tanto uns tempo 8 atrás. anos. Faz uns 8 anos. Muito tempo. Nossa, era o começo do começo. Era o né? começo do começo. Cara, Nem dá pra dizer, acho que era começo, talvez, né? Se Você tivesse lançado um pegando uma data de cursinho de network ali. design, cara, eu tava sentado com uns caras que Ah. hoje são referências no marketing digital. Só que eu tinha um problema que eu lutei durante muito tempo na minha vida, que era o ego. Cara, as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, nossa, descobri um negócio muito legal. Eu falava, mesmo, que legal. O que é? Falando de marketing. Gatilhos mentais e escrita AIDA. Porra, bicho. Você tá falando da publicidade tradicional, filho. Criava uma barreira em mim. Cara, eu não consigo lidar com esses caras. Tipo, é muito raso. Eles não sabem de onde veio o AIDA. Eles só sabem que existe. Eles só sabem aplicar. E basicamente o que eles estavam me apresentando eram templates pré-prontos dos gurus deles. Mano, tá errado isso. Hoje, eu, Estevam, pro Estevinho do passado, ó, filho, começa nesse jogo. Começa esse jogo. Vai. Pega o que tem de bom e faz o que você sabe fazer. Hoje era outro jogo. É porque você sempre teve muito aprofundado na parte técnica, né? Então a origem, entender o conceito, entender a história, isso é fundamental. Eu era técnico. Você era técnico. Eu era do game. Eu era da publicidade. Eu era da galera que fazia shooting com o fotógrafo da Gisele Bündchen, velho. Por isso que tinha esses bloqueios. Falava de produção fotográfica. Contratar a Paola Oliveira pra fotografar pra gente. Falava de outra coisa, mano. Não é que é melhor ou pior, eu tinha outra cabeça. Eu tinha outra entrega, eu tinha outro envolvimento. Tipo, os caras estavam falando de, tipo, cara, tem que funcionar. Eu vou subir uma landing page, mas ela tem que funcionar. E eu via aquilo ali e falava, nossa, isso é horrível. Não funciona. E funcionava. O objetivo dos caras funcionava. Fizeram muito dinheiro com isso. Só que eu vivia um outro mundo. De outras empresas. Eu falava com empresas multinacionais, globais. Que não falavam de negócios locais. E eu peguei justamente essa ascensão desse mundo do marketing digital. E trabalhando branding. E eu peguei uma época em que o marketing digital precisava bater no branding para se posicionar. Vocês lembram dessa época? Vocês pegaram essa No época? começo do marketing. Não tinha. Não tinha muito. Não tinha nada de branding. Até a própria esse pessoal do infoproduto, eles foram percebendo que eles precisavam. Que eles eram uma empresa depois de muito tempo. Agora. Agora, basicamente, né? Agora. Que eles precisavam diversificar sua esteira de produto para ter uma LTV maior. Que eles às vezes tinham que tomar cuidado com a associação do nome dele e da marca dele. Nada, não tinha isso. Agora. E mesmo assim, agora, para poucos. Sim. Mas eu te falo até uma visão que eu vivi muito. O mercado de branding, eu vejo que, assim, ele tem toda essa parte de posicionamento, ele é fundamental, mas a forma que você tá lidando aqui não é uma forma de construção que eu sempre consumi, Não. entendeu? É. Então, assim, o marketing eu já vi. Hoje nós somos uma empresa focada em vendas.
Então a gente não fala muito de brand, a gente É. fala de resultado imediato. O branding, ele é fundamental. Mas, por exemplo, hoje nós temos a nossa consultoria. Mas lá atrás, quando eu tava na área comercial, cara, vinha muita gente de branding e passava só a superfície do logo. Quando você entende o comportamento, porque é justamente isso. Eu tava procurando um cara técnico e eu não encontrava tão qualificado. Esse é o ponto, Sim. né? É. Então entra um pouco da visão de mercado, mas só que sim, teve ainda hoje o marketing ainda bate muito no brand, porque eu também acho que falta voz pro brand, falta pessoas como você falar sobre o brand dessa forma que a gente tá lidando aqui. Tem alguns nomes hoje que trazem essa força pro branding. Um deles é um grande amigo meu, Galileu Nogueira. Cara, o Gales é um puta professor de branding, com experiência real. Ele é um pouco mais velho que eu, tem uma jornada de grandes empresas parecida com a minha, e ele tem um trabalho incrível de professor de branding, assim, que hoje é um dos caras do marketing, né, digo, desse universo de produtores de conteúdo, que faz um produto sério, que faz um conteúdo super sério. Um outro cara que traz conceitos de branding muito bem aplicados junto ao marketing e vendas é o Alfredo Soares. O Alfredo Soares, do G4. Que ele usa justamente a força do branding, que é facilitar a venda. Isso. Ele é um puta vendedor, o Alfredo. E ele criou um conceito que chama ecossistema. Então, o que faz eu vender mais fácil? Tem um trabalho de marketing, tem um trabalho de branding, que vai fazer com que a pessoa tenha maior impacto e reduza o custo de aquisição desse cliente. Uhum. E faça com que esse cara recompre comigo. Porque o brand, ele aumenta, na verdade, todos os indicadores, né? Todos os indicadores. Você aumenta a taxa de conversão, aumenta a taxa de LTV, você aumenta tudo que tem. E aumenta lucro. Consequentemente, sim. Aumenta lucro. Tá, e o que eu agora, perfeito, você falou a estratégia perfeita, que é a junção do marketing com o brand para diminuir o custo final para que seja uma campanha Efetiva. efetiva para o cliente com um custo, com uma boa performance. Dentro disso, o que vamos colocar um designer, um profissional que quer trabalhar com brand, ele precisa estudar hoje para chegar no conceito que você tem? Porque é isso que a gente está debatendo. Não no conceito em geral da sua história, mas só que essa visão, porque essa visão é a visão que hoje a gente até comentou, que é a visão estratégica, que é o que falta. Hoje eu vou ver um curso eu vejo eu já consumi e já acompanhei vários lançamentos de curso de branding, que é o quê? O cara é 90% no Photoshop e 10% na teórica. Isso me mata. E isso daqui é o que a gente está conversando aqui agora, é estratégia. Uhum. Que é o que forma, que é a parte é a essência do branding. É o branding do branding, entendeu? Exatamente. É o branding do É o branding. branding do branding. Entendeu? E o que o profissional hoje, a molecada, porque isso daqui, nós precisamos disso. Nós Sim. precisamos. Aí nós buscamos por designers. Hoje, nossos designers, todos eles são estratégicos. Mas só que, qual que é a nossa maior dificuldade? Encontrar designers que sejam estratégicos. Porque quanto melhor você vai performando, mais qualificado você precisa pegar as pessoas. O problema dele tá na formação. O problema do designer tá na formação. Por exemplo, hoje eu fiz bateu um arrependimento de não ter feito a parte desses caras primordiais dos lançamentos, né? É, um curso de. Hã? Não era nem de brand, um curso de designer. Hoje você já tava em outro Você é patamar. doido. Eu devia ter ouvido o consciente de pessoas que estavam ao meu redor. Todo mundo falava, você tem que lançar. Eu falei, não, que lançar? Minha vibe é outra, Minha vibe é Menzinho. outra. Menzinho. Minha vibe é outra, Menzinho. Entendeu? Mano, sério. Eu gostava muito do que eles falavam, isso era legal, eu aprendia muito com eles, mas eu não me via participando daquele mundo. Só que depois eu avancei na minha vida, eu falei, cara, veio a pandemia, falei, cara, deixa eu entender esse mercado de infoproduto. Demorei pra entrar, foi o boom do infoproduto, eu já devia estar no mercado pra ter uma escalabilidade absurda na época da pandemia. Foi quando eu conheci o Caio. E aí, eu vinha numa construção que a gente lançou o Creatives Club. Sim. O Creatives Club foi uma brincadeira que a gente fez, foi Foi do rápido. nada, até foi uma consultoria que você falou, não, falaram pra eu lançar, vamos lançar. Exatamente.
Foi rápido, a gente foi lançamento estilo semente, né? É. Que era o conceito. Rapidinho, colocava a galera num grupo do Telegram, fiz a oferta durante 5 dias. Cara, a gente, num produtinho de brincadeira, que era pra eu testar uma ideia de um amigo meu que tinha me dado, que hoje ele é um dos caras. Esse cara, hoje, em lançamento, ele é insano. Esse cara que me falou isso hoje, ele é insano. Ele faz mega lançamentos. Esse cara é absurdo, Léo Soares. Ele falou, cara, testa isso pra você ver. Eu te desafio você fazer esse teste pra você quebrar essa tua objeção. Cara, eu fiz, a gente sentou, fez ali com a equipe, foi super legal de fazer, fizemos uma versão só dele e vendeu 15. Vendemos 15 pessoas numa brincadeira. E toda vez que eu falo isso, que eu fiz o primeiro lançamento de semente e vendeu 15 pessoas, os caras falam, para, e cadê esse produto agora? Eu falei, não, só teve uma turma. Os caras, Como porra, assim? bicho, você tá de brincadeira? Eu tive ontem uma conversa com um amigo meu, falou, cara, mas por que você não continuou o produto? Aí eu falei, mano, porque não fala com o público que eu quero atender. Aí ele falou, Estevam, depois a gente conversa, isso é uma conversa pra outras coisas. Outros episódios. Mas brincando, né? Você estava perguntando sobre a formação do designer. O problema do designer está na formação dele. Né? Hoje em dia, eu vivi uma época em que você tinha história da arte. Você tinha história do design. Você tinha metodologia de projeto. Você tinha que conceituar fotografia que não era sua. Você tinha que contar histórias em apresentação. Hoje você não tem isso. Hoje o designer, ele é um cara que faz um trabalho legal com o pacote Adobe. Porque esse designer, ele comprou diversos cursos de produtos digitais, tem um senso estético super legal e é um designer. E se vende como designer. Na minha época, a gente chamava isso de micreiro. Micreiro. Por quê? Porque ficava na frente do microcomputador. Ah, micreiro. Era Caramba. micreiro. Gente, eu comecei minha jornada Não, no computador perfeito. de torre. Ainda bem que você explicou, cara. Top demais. Era o micreiro. O micreiro era o cara que ele sabia mexer no Photoshop e no Corel. E só fazia. Hoje a gente teve um grau de Nutella aí do micreiro, que é o cara que compra diversos produtos digitais, aprende a mexer no Photoshop, tem um puto trabalho legal, mas ele não tem a profundidade que se tem da profissão. Porque o que as pessoas não entendem é que designer vem de desígnio. Designar. Designar é você dar forma para qualquer coisa. A gente estava falando hoje na hora do almoço, né? Que o designer surgiu na era industrial para criar produtos de alta escalabilidade. Olha só. Então, cadeira, carro, era industrial. Designer. Não era artista. Era designer de projeto, projetista. Ele era a evolução do projetista. Então, ele pegava, fazia o desenho técnico das coisas, produzia milhões de escala. Fazia o layout do jornal. Você estudou desenho técnico? Muito, muito. Geometria com compasso ainda. Agora é verdade. Porque eu fiz Senai e eu tive aula de desenho técnico. Eu nunca vi um curso de design e falar, pô, você vai aprender sobre o desenho técnico e isso é uma visão diferente, né? Que é profundidade, proporção. Cara, fazia com esquadro e compasso. Eu fazia vista isométrica na mão. Era uma outra visão. Não tô dizendo que era melhor ou pior, mas era uma outra Sim. época. Não é nem melhor nem pior, mas só que era profundo. Era profundo. Era profundo. Hoje, por exemplo, tem pessoas que se conectam comigo, que estão na mesma faculdade que eu me formei, que não tem a mesma profundidade que eu tinha naquela época. Porque o curso mudou, as necessidades mudaram. Por exemplo, hoje ela não precisa fazer um desenho técnico na mão. Ela pode aprender o 3D direto. Sim. Entendeu? Muita coisa mudou. E com isso, mudaram também as profundidades. Por exemplo, no Creatives Club, que a gente vendeu nesse produto digital, tinha a mentoria, que era uma mentoria de posicionamento de marca pessoal para designers. Eu trazia a minha visão de posicionamento de marca, de diferenciação, para designers se posicionarem e se diferenciarem no mercado deles. Porque não adianta só ter um portfólio bonito, eu preciso me posicionar de forma estratégica.
tinha a entrega da mentoria, certo? Entregava a Certo. mentoria. E no final tinha um espaço de perguntas e respostas. E conversando com eles, eu falava, então, tem a Ogilvy. O que é a Ogilvy? Ah, tem a Young Rubicon. O que é a Young Rubicon? Cara, são as maiores agências de publicidade do Brasil e do mundo. Uhum. Tipo, uma era do Roberto Justus, outra era o David Ogilvy. Que na publicidade eram os caras, assim. Eu falava de Bauhaus, ninguém sabia que era Bauhaus. Falava de escola de Ulm, que é um outro movimento artístico, ninguém sabia. Eram designers que estavam comigo sentados. Eu falei, gente, peraí, eu tô vendo um problema muito sério aqui nessa conversa. Vamos falar agora de branding. Vocês são designers de branding, né? Vamos falar de branding agora. Vocês conhecem tais agências? Não. Você conhece tais profissionais? Não. Eu falei, gente, peraí. Como é que vocês estão numa área que vocês não conhecem profundamente as pessoas que vieram antes de você, para entender até o que vocês fazem já foi inventado antes por alguém? Uhum. Cara, rolava um silêncio ensurdecedor, assim, a galera ficava olhando, parecia que eu tava dando bronca neles. A minha esposa falava, cara, você tá dando bronca nos teus meus. Eu falei, não, cara, eu só tava entendendo o quanto que eles estão profundos naquilo que eles trabalham. E ali eu identifiquei um problema, não tinha. Então eu por doação, comecei, ó, cara, lê esse livro, procura esses caras, olha essas empresas, olha esses nomes. Porque era minha responsabilidade, a partir do momento que eu sabia que eles não sabiam, e eu era mentor deles, eu estava com uma figura de mentor ali com eles, eu tinha que passar para eles essa figura. Então o problema está na formação, onde se eu sou só o cara da estética, do, do desenho, da beleza, por que eu preciso saber do resto? Eu só preciso deixar minha criatividade fluir. Tem muito de criatividade. Mas o. Entra no operacional. Claro. Que aí volta ao que a gente tava falando no início da. Que ainda acontece a falta da estratégia, que a estratégia é na parte profunda, né? Exatamente. Porque a pessoa pode ter o melhor criativo, que é justamente por isso que não tem um lado positivo ou negativo em relação a isso. A pessoa que aprendeu no curso e hoje ela arrebenta no Photoshop, ela faz grandes projetos, é top demais. Mas só Exatamente. que se ela tivesse esse lado profundo, o trabalho dela ia ser muito mais potenciado. Tem, Total. tem um cara lá, por exemplo, que é famoso nesses produtos digitais, que é o Lucas Rosa. Sabe quem é? Não me é estranho esse nome. Cara, ele é reconhecido no mercado como o mago do Photoshop. Eu acho que é o cara que fez o negócio. Teve um evento que ele fez. Eu acho que eu sei quem que fez um evento com o negócio da Não Budweiser. sei. Eu sei que o cara, ele é muito bom no Photoshop. Ele tem. Só que o que ele faz, basicamente, é o que retocadores, arte finalistas, diretores de arte de grandes agências faziam de forma muito simples e fácil e rápida. Era isso que os caras faziam. Só que esse cara ele rompeu com a barreira de ser técnico para se tornar um vendedor de produto. Hoje ele fatura milhões com esse produto dele. Milhões. Os caras mais bem pagos que eu conheço hoje. Tanto quanto o Thiago Finch. E assim, isso é legal. Isso é muito legal. Só que é outra história. Né? É um outro movimento, né? Então, assim, o designer estratégico tem que ser formado. Então, vocês querem designers mais estratégicos? Formem eles. Total. Formem eles. Apresentem conteúdos estratégicos, apresentem, por exemplo, conteúdos de design thinking. Design thinking, para mim, é a cereja do bolo para você pensar de forma estratégica. Dando um toque até aqui pra quem é designer e tá assistindo a gente. Quais são as principais referências da história, do branding, do design que as pessoas têm que pesquisar? Não precisa falar todos, mas fala alguns para que eles possam materializar para pesquisar enquanto a gente está falando. Cara, eu acho que nomes, falando de história, nomes de pessoas específicas não se tem. Porque como tiveram muitas empresas fortes. Tá? Essa história de você ter pessoas materializadas como referências é muito atual nessa área. É porque, querendo ou não, também é um trabalho em conjunto, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem empresas muito fortes, a Interbrand, a Future Brand, a Profit, que é do David Ecker,
é autor de diversos livros e diversos artigos sobre branding, sobre a Saffron, que é de um dos caras mais reconhecidos no Brasil e no mundo, que tem uma agência chamada Saffron, que ele é o Wolf Olins, que é ex-sócio da Wolf Olins, que é uma outra consultoria muito forte de branding. Tem a Landor, que é também historicamente uma das maiores. Então, todas essas referências são agências e consultorias de branding que já passam seus 60 anos. Anotaram Muita aí? história. Já pesquisa já. Cara, Se é designer e tá assistindo, já pesquisa. Pesado. os caras são muito fortes, muito E fortes. entrando nessa linha, mas sem ser de referência, você comentou de design thinking. Uhum. Quais outras coisas, por exemplo, que a gente passa para um designer para ele começar a aprender, se desenvolver mais essa parte estratégica? Estudar branding, efetivamente. Estudar livros de branding, não livros de referência de design. Dá para você pegar o Construindo Marcas Fortes, do David Ecker, o On Branding, né, do David Ecker também. Design de identidade visual, design de identidade, que é da Lina Wheeler, que é um dos maiores clássicos do design e branding, que hoje a gente está na 4ª edição desse livro, é muito bom, Muito muito bom, top. muito bom. Eu iria por esses daí. Tipo, Legal. esse último especificamente, para mim, é uma mudança de mentalidade já, da Lina Wheeler. E tem uma questão muito importante, que o Design Thinking, ele ganhou uma popularidade por permitir que pessoas que não eram designers trabalhassem junto com designers para chegar em soluções de inovação. Então, era meio que eu pegar a cabeça de um designer, como ele constrói o projeto criativo dele, eu separo eles em processos e métodos, coloco engenheiros, farmacêuticos, donos de laboratório, o que for preciso para solucionar um problema forte, para a gente pensar junto e sair com a solução prototipada desse encontro. Então imagina que você Top demais é isso. incrível, Fudido. incrível, incrível. Você faz projetos, cara, bizarros, que você sai do final do dia, você tem o protótipo daquilo para você testar. Para você testar, falando de um robô exemplo. Você pode modelar um robô que faz a parte de manutenção de hotéis, exemplo, e testar ele no dia a dia mesmo. Depois do workshop de Design Thinking. Fazer com que o bagulho tenha vida ali no final. A gente chama de criar um MVP no final. A entrega do Design Thinking no final é o MVP, que é o mínimo produto viável. Para daí depois ele vir refinamento. No branding existe a mesma coisa, tá? Legal. Você tem um processo lá na Soul Strategy, a gente trabalha dessa forma. A gente tem 2 a 3 dias de workshop, dependendo do que a gente vai abordar nos desafios. E o último dia a gente entrega um MVP do que vai se tornar a sua marca. Aí entra o processo criativo para refinar. Aí a galera tem uma explosão na cabeça, porque em 2, 3 dias eu tô com a marca pulsando na minha vida. Eu já tenho o posicionamento, já tenho a narrativa da marca, já tenho as diretrizes de personalidade, tenho tudo dela em 2, 3 dias. Depois é só criatividade. Depois é só criatividade. Aí que entra o que a gente fala de diferencial lá, que é o wow effect. Que é de você apresentar pro cliente algo que ele não esperava. Ele fala, aquele silêncio. Assim. Cara, eu sabia que ia ser legal, porque eu já tava visualizando, mas isso aqui tá diferente demais. É você tirar aquele silêncio que o cara até engole seco. Fala assim, puta, que legal isso. Cara, isso é mágico pra gente que trabalha com isso, porque quer dizer que a gente foi lá na essência daquele cara e extraiu um sonho distante dele. Que às vezes ele nem tinha sacado que era aquele sonho que ele tinha. Ele tinha uma visão de que aquilo poderia acontecer, mas muito distante. O que a gente fez foi aproximar aquilo. A gente foi buscar lá no sonho dele, foi trazer pra perto e materializar. Fez acontecer. Fez acontecer. E aí o cara fala assim, nossa, eu já ouvi de um cliente meu, ele falou,
Eu sabia que a gente era bom, mas não tanto. Tipo, ele se viu maior depois de um trabalho do que a gente fez. Teve um cliente, isso foi bizarro. Um cliente lá do sul, de tecnologia, da área de saúde. Eles estavam com um problema de oferta. O que eles falavam, o cliente não pegava. O cliente não entendia o que eles tinham oferta de efetiva. Eles eram reconhecidos por uma das coisas que eles faziam. E as pessoas só procuravam eles para isso. Mas eles tinham um ecossistema. O que a gente fez para eles? Nós ajudamos eles a contar a história de forma que o ecossistema fazia parte do pitch de venda. Legal. Eles tiveram, cara, 40% a mais de conversão. Nossa. A mais de conversão com 1, 2, 3 meses de implementação dessa estratégia. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ou seja, a gente começa a cair por terra aquela falsa, né, aquela história mentirosa que foi contada na mente das pessoas de que branding é para longo prazo. Ele é empilhável a longo prazo. Legal. Você, desde o dia 1 da sua implementação estratégica, você começa a colher os benefícios. Principalmente se tiver aquele braço que você falou. Branding, e marketing vendas. e vendas. Até porque quando você fala de branding, Porque você aí entra- ele já, no mesmo dia, ele já faz efeito. tem tudo. Porque quando você tem disso que o brand ele não é só o logo, né? Ele tem toda a narrativa, ele tem cultura, ele tem várias coisas. E isso pode gerar de fato resultado a curto prazo. Que é a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente vai fazer às vezes um trabalho, o cara já tá fazendo um tráfego, Uhum. certo? Normalmente eu não suponho que o problema é do tráfego. Porque tráfego é uma coisa que, se você configurar bem na plataforma, o algoritmo ele já é tão bem treinado Uhum. que ele acerta. Né? Então é difícil você olhar no tráfego e falar, nossa, tem uma cagada colossal que é essa mudança aqui que não vai dar resultado. Mas normalmente é no ângulo de comunicação, na forma que ela cria a criativo. Então, às vezes, se eu pegar pra um cara e falar assim, só um videozinho não dá resultado? Não. Você tem que ter um videozinho estratégico e tem que ter tráfego. Só que se eu tenho tráfego e não tenho esse vizinho, quando eu implemento o videozinho, o resultado vem. Vem rápido. Vem rápido. Escala. Então é a mesma coisa do brand, né? O branding só por si não vai gerar resultado. Mas se você está tendo uma comunicação errada, o público está tendo uma percepção errada de você, você mudar isso, o resultado vem. Então, isso é interessante. Porque eu participo de vários grupos de discussão. Aí estavam se discutindo sobre a conexão de branding e growth. Uhum. Aí uma das pessoas dessa conversa levantou assim, tá, desculpa. Eu não entendi aonde que o growth faz algo de diferente do branding aqui nessa conversa. Aí, brother, a conversa ganhou outro tom. Porque o que esse cara fez, ele destrinchou as etapas do growth e destrinchou as etapas do branding. Aí ele falou, pesquisa, diagnóstico, momento de mercado, branding faz, growth faz. Buscar benchmarks, insights, para crescer, branding faz, growth faz. Uhum. Esse cara começou a listar o que um fazia e o outro fazia. Aí ele falou, desculpa, um não depende do outro. A solução branding é muito mais completa que o growth. Ah, Estevam, você está levantando a bandeira do branding, porque você vende isso. Não, eu realmente enxergo que as casas têm que estar no lugar certo. As discussões têm que estar no lugar certo. Ah, o branding entrega partes que o growth também entrega? Tipo, ok, entrega coisas que o marketing também entrega. Mas as discussões, os contextos são diferentes. São muito diferentes. E eu não vou precisar falar de growth na hora que eu tô falando de branding. Porque eu vou estar buscando outros resultados no growth. Alimentados da estratégia de marca. Aí eu consigo escalar. Porque o brand ele vem antecessor ao growth. Não adianta. Eu posso falar de branding sem falar de growth, mas eu não consigo falar de growth sem Sem falar falar de de branding. Porque se você tiver um ângulo de comunicação errado, porque, exato, eu posso falar de growth sem falar de logo, mas eu não consigo falar de growth sem falar de posicionamento de forma marca, sobre forma tom de voz, não dá pra Total, fazer. tem que fazer um Exatamente. entendimento E profundo. por isso que tem que ter as casas no lugar certo. Por isso que quando ele fala da tríade, né? Marketing, branding e vendas, faz sentido. Porque um se apoia em cima do outro. E se a gente for pensar em engrenagens, a engrenagem 1 faz a engrenagem 2 girar mais rápido. A engrenagem 3 faz os outros dois girarem mais rápido.
Um sozinho gira rápido, 2 sozinhos também gira rápido, mas se os 3 estiverem juntos vai girar muito mais rápido. Sim. Né? Então essa análise é uma coisa que eu faço muito com meus clientes, né? Que ela tem que estar presente em todas as conversas de liderança, né? De empresa, de empresário. Porque o empresário, ele é o representante da marca dele. Os donos da empresa, eles têm que ser parte da cultura da marca. Eles têm que comprar a ideia daquela marca para que eles possam fazer com que a engrenagem gire mais rápido. É muito fácil ele entender a venda. É muito fácil ele entender o marketing. Mas não é tão fácil que ele entenda o branding. Aí precisa as pessoas de branding falar de coisas superlativas para que essa pessoa comece a sonhar com aquilo. Do tipo, olha essa frase que eu vou falar. As maiores empresas do mundo só são as maiores porque construíram sua marca intencionalmente. O que eu fiz com esse cara? Fiz ele sonhar maior. Eu fiz ele sonhar mais alto. Eu virei uma chave na cabeça dele, desbloqueei uma visão e fiz ele ganhar um aspecto de visão que a empresa dele, se ele trabalhar de forma consistente, pode chegar também de uma Disney. Olha a frase de novo. As maiores empresas só são as maiores porque elas construíram sua marca de forma intencional. Apple, intencionalidade. Total, Amazon, intencionalidade. total. As maiores empresas só são as maiores porque construíram sua marca de forma Disney, intencional. principalmente. Pronto. Então eu peguei um cara de média empresa, que é meu cliente, mostrei pra ele que aonde ele tá é só o começo do que ele pode alcançar. Eu falei, sabe esse teu sonho? Não é tão distante. Olha por esse lado aqui. Aí eu abro uma porta na frente dele com a chave, que a chave é o branding, eu abro uma chave, pá. O negócio ganha uma visão de futuro muito maior. É isso que a gente tem que fazer. É ajudar nossos clientes a sonharem maior, mais alto e melhor. Perfeito. Pode falar. Vou entrar, aproveitando esse gancho do mundo empresarial. Hoje, como que um dono de marca, um empresário, um diretor, ele pode medir a força dela? Cara, tem métodos. Peraí, que aí a minha pergunta vai ser exatamente isso. Só Vai deixa eu ser? complementar. Ah, tá. Juntando isso daí, porque eu acho que no caso dessa pergunta pode ser até mesmo dele avaliar como está sendo já o que é atual. Tá. E o que eu queria que você respondesse junto com isso é como que eu faço para avaliar o impacto do venda, métrica, porque a gente trabalha muito com número. Como que eu metrifico para eu poder entender o resultado? Mas fala primeiro de como que a pessoa entende para chegar nessa parte de métrica. Cara, essa pergunta é uma das perguntas que assombram muitos dos profissionais de branding. E aí que a gente separa os meninos dos homens. Porque a melhor forma de você fazer isso é pesquisa de mercado. Mas não é todo mundo que sabe fazer uma pesquisa de mercado efetiva. Tem metodologias, ferramentas e métodos que constroem esse número pra gente. Não é tão imediato. Uma forma muito fácil e legal de fazer é campanhas de branding. É você utilizar a performance, né, o tráfego pago, para medir o alcance e a reputação da sua marca. Aí você cria uma narrativa de marca, né, de campanha, que traga os estímulos que você precisa. Alcance, engajamento, reputação, replicação, indicação, boca a boca. Você pode medir tanto no ponto inicial quanto no ponto final, que é se aquele cliente voltou para você. Porque isso é a indicação de uma reputação bem construída. Entendeu? E aí, outras formas de fazer. Por exemplo, tem uma ferramenta que ela gera pesquisas toda vez que a pessoa entra no teu site. Então, a pessoa entrou no teu site, ela vai abrir um pop-up e vai fazer uma pesquisa rápida ali. Aí ela vai recolher essas informações. Então, diariamente, você começa a recolher os atributos de marca que você mais impacta nessa pessoa. Você pode disparar isso por e-mail, você pode fazer isso por base de cliente. Uma simples ferramenta. E aí existe uma outra plataforma que é o social listening.
ouviu falar disso? Não. São plataformas que eles fazem um crawl, né? Eles cavam as social medias, a internet, para buscar elementos que você parametriza anteriormente, que são os seus atributos, o seu nome, quantas vezes as pessoas falaram sobre você, Legal. essas pessoas estão falando sobre o seu post, sobre alguma coisa que você está querendo que eles falem. Então você lança uma campanha, põe um social listening e acompanha os números. E aí você consegue ter uma métrica efetiva de branding. Outra forma, pesquisa de mercado. Você investe tempo para conversar com pessoas, clientes e haters. Tipo focus group mesmo, esse tipo de pesquisa. Então, o focus group é um tipo de pesquisa. Né? Então, a gente vai voltar ali na essência da pesquisa, que é o dado humano da coisa. Uma coisa é pesquisa quantitativa e existe a pesquisa qualitativa. Qualitativo. Então, hoje, as pessoas são muito direcionadas por pesquisas quantitativas. Números Uhum. quantitativos. A qualitativa é mais cara. Então, não é todo mundo que está afim de fazer. Sim. Né? E isso é importante porque numa conversa com um cliente ou com um hater, você tem insights poderosíssimos para aumentar consideravelmente o impacto que você tem no mercado como um todo. Basta as perguntas corretas. Então, o que, que você tem? Por que, que é branding ING no final? Né? Para quem não sabe inglês, que está ouvindo aqui, o ING no final é algo contínuo, é algo que não termina. Marketing é porque é o ato de você marcar o mercado sempre, Constantemente. constantemente. Branding é você construir sua marca constantemente. Constantemente. Gente, entrou no jogo do branding? Todo dia. A pauta da liderança tem que ser branding também. Ah, a pauta é branding, a pauta é marketing, a pauta é finanças, a pauta é vendas. Eu tenho que saber o que está fazendo a minha marca. Que atributos os meus consumidores estão percebendo que a gente está construindo de forma intencional? Porque Adidas é estilo, Nike é performance. Mas não foi o consumidor que colocou isso na cabeça deles. Foram eles. Foram as empresas que entenderam que esses aspectos são importantes para eles. É território de marca. Natura, sustentabilidade. Avon, beleza que tá na rua. Boticário, beleza da passarela. Mesmas empresas, produtos muito parecidos, territórios diferentes. Então, você diminui a competição. Você seleciona aquela pessoa que quer você perto. Que se identifica com Que se você. identifica com você. A gente para de Se falar. conecta, né? A gente para de falar sobre desejo e passa a falar sobre auto representação. Você se conecta com marcas que ressoam com os seus valores. Legal. Pesado. Uma pergunta até que pode ser interessante disso. A gente está passando por um processo, eu acho, aí, que as pessoas estão tomando consciência, e é uma frase que está sendo bastante utilizada hoje em dia, que é pessoas não se conectam com marcas, se conectam com pessoas. Uhum. Né? E você vê até o movimento, por exemplo, de Magalu criando a personificação da marca dela. Como que você vê a evolução disso? Se faz sentido, se não faz? Se vai ter uma tendência para se tornar essa coisa de eu personificar minha marca? Ou eu diversificar essa personificação para ter vários influenciadores? Como que você vê esse posicionamento da marca relacionado a pessoas ou personificações de pessoas? Olha, isso não é que vai existir uma tendência, isso já deixou de ser tendência para ser uma realidade. Tendência é algo que vai ser, que é percebido em pouca quantidade, mas que começa a ganhar uma maior atenção. Então ela já é uma realidade. Tem uma frase que eu falo numa das palestras que eu trago, falando sobre construção de tribos, que eu falo que as pessoas querem ser marcas e as marcas querem ser pessoas. O que, que isso quer dizer? Eu tô falando sobre a era da influência. Então, hoje, por exemplo, você tem uma Boca Rosa,
que tem mais força que muitas empresas. Muitíssimo. E faturamento, né? A ponto de ela abrir uma empresa chamada Boca Rosa Company para aumentar o impacto disso, né, e aumentar o legado dela, certo? Ela não precisa de humanidade, porque ela já é humana. Uhum. Tem uma imagem. Vamos falar melhor ainda. A presença da fundadora da Chanel ainda é muito presente no discurso da marca. Ela não precisa tanto de uma representação humana. Agora, Magalu tem um problema que é sobre a imagem da fundadora. Entendeu? Que houve muito espaço na mídia, então ela não precisava, só que ela não ressoa tão bem com o público da marca. Então, quando eu tenho uma imagem humana de um fundador, exemplo, que conecta com o meu público, eu não preciso humanizar. Eu não preciso criar um avatar. Uhum. Porque isso é um avatar. Agora, se eu tenho uma marca, né, um fundador que ressoa, eu não preciso, é só eu dar mais luz para esse fundador. Para ele aparecer, porque ele vai ser o lado humano da marca. E também, hoje, eu posso dar mais voz, que a gente chama de identidade verbal, para a marca. Ou seja, ela ser mais presente em forma falada, seja por áudio ou escrita, do jeito que a marca fala. Por exemplo, o Nubank não precisa humanizar. Ela já é humanizada por conta da forma que o Nubank se comunica. Até no atendimento. Total. Então, são estratégias. Então, não é uma tendência ou é certo ou errado. A grande história é exatamente isso. Estratégias que eu utilizo para aumentar a conexão do meu público comigo. Aí que entra a pesquisa. Que tipo de estratégias eu posso usar que vão ser efetivas com esse público? Porque grandes marcas não têm muito espaço para erro. Quando eu digo de budget. Um erro para eles é muito dinheiro. Já o pequeno empresário não tem espaço para erro porque não tem dinheiro. Então tem que ser pensado de forma estratégica. Então ele acaba escolhendo escolhas mais rápidas para chegar no resultado que ele precisa. Mas é importante sempre a intencionalidade. Eu bato muito isso na tecla. Qual que é seu objetivo com isso? É humanizar? Vamos ver, entender se é uma questão da gente conectar uma inteligência que tem uma fala mais humanizada? Vamos ver se é isso. Vamos entender se há necessidade de um avatar, de criar uma influenciadora da marca de inteligência artificial no Midjourney, no caso, para ela ser a influencer da marca. Porque tem isso agora, né? Você pode criar avatares que não existem para ser influencers da sua marca. Né? Então, qual que é como que você vai conseguir humanizar a conexão com a sua marca? Às vezes é pelo atendimento. A Apple é pelo atendimento. Tipo, desde que eu comprei meu primeiro iPhone, as pessoas sempre falaram que o principal diferencial da Apple, entre as outras, era o atendimento. Era o saque. Cara, era impressionante. Estou com um problema, como eu posso te ajudar? Estevam, tudo isso que você está me dizendo, você pode solucionar no Genius Bar. Você quer que eu agende um horário para você? Atendimento humanizadíssimo numa época que não se falava de atendimento humanizado. Estava fugindo do saque das pessoas. Na Apple era sempre muito bem valorizado, porque eles entenderam que naquele momento o diferencial deles era aquilo. Por isso que marketing conecta com o branding para transformar dados em estratégias. O branding é estratégico, o marketing trabalha no nível tático e a publicidade operacional. Eu já tô quase começando a pensar, na verdade, que a gente trabalha com branding, né? A gente só trabalha com logotipo. Tem o negócio do marketing Fato. estratégico. Existe uma frase, né, que é o marketing estratégico. Por exemplo, tem o João Branco, que ele era o CMO do McDonald's, ele usa muito essa questão do marketing estratégico. Que ele é justamente uma ponte entre o marketing e o branding. Ele é uma ponte estratégica, mas ele está muito no pé da venda. Uhum. Entendeu? Então, você tem minúcias do que fazer.
Você tem meios do caminho. Não é tipo um ou outro. Sim. Você tem meios do caminho. Por exemplo, um designer que conhece estratégia, ele não necessariamente precisa virar um estrategista. Ele pode ser um puta designer que tem visão estratégica. Que ele vai ajudar o empresário a pedir a informação certa que ele precisa para criar uma identidade visual forte. Perfeito. Que vai ajudar o cara a entender que ações ele precisa criar após isso. E os insights porque ele entendendo a parte estratégica, ele consegue dar esse direcionamento e ele consegue extrair o melhor para o trabalho dele operacional. Exato. E cobrar mais caro. E cobrar mais caro. Então. Na verdade, eu acho que é ter mais valor. É. Né? Não é nem a questão do dinheiro. É tipo, é tão bom o valor agregado dentro daquele profissional que você não para de olhar o produto pelo preço, que nem você deu exemplo no mercado, e você vai pelo produto. E o legal do jogo do valor é exatamente isso. Porque caro e barato depende do ponto de vista. Total. Tipo, R$5 pode ser caro. Dependendo do seu ponto de vista. R$5 pode ser barato. Dependendo do seu ponto de vista. Do que você tá. Qual que é a sua régua de comparação? Qual que é a sua necessidade? Né? Então, o designer que tem maior capacidade de solução de problema tem mais valor. Então. E eu acho que isso linka até o que eu falei, por exemplo, que a gente faz branding, porque um designer que aprende essa parte estratégica, tem mais valor. E uma forma que a gente agregou muito valor na nossa consultoria é trabalhar aspectos como esse. Por exemplo, a gente não faz só marketing na rede social, só divulgaçãozinha. A gente começa a entrar tão a fundo que exatamente a gente analisa o tom de voz do comercial dele. Fala, ó, você tá falando desse jeito, você precisa falar mais assim, porque vai combinar com a marca. Esses dias a gente tá num Tem que lançamento ter mais e é um carisma. lançamento voltado pra mulher. E um homem mandou mensagem no grupo mandando o que é da equipe dela. Eu falei, ó, não faz tanto sentido isso pro posicionamento, porque algumas mulheres podem se desconectar. Uhum. Então é legal que fosse uma mulher também falando isso. Quando a gente vai fazer, tem cliente que a gente tem 3 influencers. Quando a gente vai fazer, a gente analisa exatamente qual o perfil de público que vai se conectar com esse, por que eu vou escolher ela e por que vai se conectar, Qual que como é a ela vai narrativa? falar, qual é a narrativa. Então tudo isso é uma coisa que, querendo ou não, é branding e que faz ter um agregar valor a mais para a empresa, né? E aí que você consegue conectar isso com o marketing depois de venda. Você tem o objetivo de venda. Sim. Né? Você tem esse objetivo. Né? Acho que a grande sacada é você entender que nada é separado. Quando você tem algo separado, você é manco. O marketing sem branding é manco. O branding sem marketing é manco. Venda sem os dois pode até funcionar, mas é bem mais difícil. Show. Por Muito conta do show. gogó. Agora a gente já tá encaminhando pros Essa é uma ótima finais, né? pergunta também. Então puxa a sua que eu vou puxar a minha por último. Tá, eu também tenho que tomar cuidado, porque isso daqui também já era um outro assunto bem extenso. Eu prometo me comportar. Não, tá Mas sendo muito bom uma esse parte papo. muito interessante, que é aqueles óbvio que às vezes a pessoa linka você, inclusive você que me linkou isso, é que para você fazer um bom brand, você precisa de cultura. Sim. Porque não adianta nada eu ter um posicionamento de marca e não implementar uma cultura de que meus colaboradores consigam agir daquela forma para transmitir esse branding. Como que a gente implementa a cultura na empresa? Fazer um trabalho de cultura. Como que funciona Tô isso? brincando. Tipo, foi bem breve mesmo, obrigado. Não, vamos lá. Cultura é baseada em ritos, né, cerimoniais, constância. Então, é você entender primeiro quais são os seus valores, o que é inegociável para vocês. Tá? Isso é importante, vocês começarem a definir. Porque vocês sabendo definir o que é esses valores, vocês identificam comportamentos importantes para as pessoas que trabalham na empresa. Uhum. E aí, como é que você constrói cultura? Cria ações que fortaleçam esses comportamentos. Tá. Dentro do que você já é, né? Dentro do que você já é ou do que você quer projetar. Vou dar um exemplo. Às vezes, a cultura que você tem hoje aqui não é a cultura que você quer. Então, você tem que fazer um trabalho de evolução de cultura. Então, você tem que projetar essa cultura que você quer e criar ações para fortalecer essas culturas, esses comportamentos que você ainda não tem. Ou se você já tem uma cultura que você gosta, mas precisa ter ela mais vivente, você cria ações para que isso apareça mais para mais pessoas de forma reconhecível. Porque a cultura ela tem que ser reconhecível. Tem que ser intencional. Perfeito.
E tem que ser dita, né? Eu acho que não só ritual, tem empresa que não faz. Que o ritual é uma coisa interessante exatamente para você criar essa cultura que é um hábito quase na Exatamente. empresa. Mas tem empresa que ela não chega nem ao ponto de dizer o que faz parte da cultura dela para antes ela poder criar esse hábito, né? Exatamente. E quando você encontra uma empresa assim, qual que é o passo? Que uma coisa é falar, legal, precisa fazer isso. Mas quando você tem ele como cliente, você precisa fazer com que ele execute isso. Como que é esse processo de você conscientizar ele e de implementar algum tipo de metodologia ou processo para que ele execute? Cara, isso já começa logo no diagnóstico, né? Uhum. Na primeira fase do projeto já identifica, putz, você vai ter que fazer isso. Ah, mas, cara, se você quiser resultados diferentes, você precisa aplicar isso. Tipo, é simples e básico, assim. A minha conversa é muito direta e reta. Tipo, ó, eu tô te dizendo que você precisa criar uma área focada em inovação. Ah, mas é caro, não quero. Tá bom. O Tá conselho é como ter você. uma frente voltada de fato a isso. Não necessariamente. Eu estou falando aqui assim, isso é identificado, essa necessidade é identificada no diagnóstico. Uhum. E aí, o que eu aviso essa pessoa? Que provavelmente vai existir alguma ação que ele vai precisar executar, que a gente vai direcionar. Aí cabe a ele executar, entendeu? Por isso que o dono da empresa, ou os líderes, têm que estar em todo o processo. Porque eles são representantes, são embaixadores dessa marca. Eles que vão ajudar a implementação dessa cultura. Ah, como a consultoria ajuda nesse negócio? A gente se torna aquela empresa que vai rodar as ações. Então, um exemplo, puta, a gente tem um ritual de bate-papo com a liderança. Nós, como consultoria, a gente vai desenhar esse bate-papo de liderança. Como acontece, quando acontece, de que forma acontece, qual que é o ambiente que acontece, para quem que acontece. A gente monta esse dossiê e fala, ó, RH, tem que acontecer a cada 6 meses. Ó, marketing, tem que comunicar isso nos canais da empresa. Ó, liderança, vocês precisam estar presentes. A gente monta e apresenta. Aí, como é que a gente garante que vai ser aplicado? É ter um acompanhamento. Ô, Pedro, vocês estão implementando a ação que a gente trouxe ali e tal, que vocês que criaram, que é para vocês melhorarem a integração entre os líderes? Ah, Estevam, putz, a gente rodou 2 meses, mas esse último mês não rolou. Ah, por quê? Ah, tá todo mundo com a agenda cheia. Ah, então tá bom. Beleza. Aí, outro mês. E aí, rolou? Não. Então, por que rolou no começo? Ah, porque a galera tava empolgada. Eu falei, o que desempolgou? A forma com que é tocado. Então vamos mudar a forma? Porque é um ritual importante. Então o acompanhamento serve para isso. Para não cair no normativo. Porque qualquer coisa que te tira do da zona de conforto, do teu dia a dia, é incômodo. Então, automaticamente você vai se boicotar. Ah, mas eu tenho agenda. Ah, mas eu tenho aquilo. Puta, eu tenho relatório. Sai do Instagram. Faz mais rápido o que você tem que fazer para implementar a cultura. Então tem que ter dedicação. E é isso que a consultoria faz. Por isso que é ING. Né? É um acompanhamento. A gente entrega a estratégia, define a estratégia, traz os direcionadores de implementação, implementa e acompanha. Show demais. Perfeito. Pode mandar a Perfeito. sua, Pedroni. E a pergunta que eu quero fazer para encerrar a gente falou muito aqui de estratégias, falamos do branding, falamos de design, né? Certo. E agora a tecnologia está transformando isso. Hoje, antes se consumia muito conteúdo estático. Estático pode ser um banner, pode ser uma imagem. E hoje o audiovisual está invadindo essa cena, né? Da comunicação, do marketing. Como que você vê que o audiovisual, junto com as tecnologias, estão transformando o branding? Putz. Pergunta boa é assim, cara. É, Nossa, vamos porque lá. esse é o turbilhão do que a gente vê hoje. Cara, você quer saber como que o audiovisual, a evolução do audiovisual
interfere Hum, ou Eu não evolui. falo que E pode interfere, influenciar até eu no não falo, TikTok, que é esse é, negócio de Reels, é vídeo curto, é uma mudança de que antes eu tinha um posicionamento muito TV, eu depois comecei a ter um posicionamento em internet muito estático, e agora eu tô meio que como se fosse unindo essas duas coisas. Eu tô tendo um posicionamento que ele é de audiovisual, só que ele é instantâneo, ele é rápido, ele é diferente do que estava anteriormente. Como que você vê o branding? Cara, pra gente isso a gente chama de mídia, né? Mídias diferentes e estratégias diferentes. Então, antigamente você podia contar histórias muito longas. Hoje você tem que contar histórias impactantes e curtas. Então, como é que eu vejo isso? Momento. Isso é muito mais voltado ao marketing do que teoricamente ao branding, que é o momento, é o instante. Tipo, hoje é assim, mas tem uma conversa de bastidores que o Instagram vai voltar a valorizar conteúdos de longa duração para se diferenciar do TikTok e se assemelhar ao YouTube. O YouTube, ele diferente do TikTok, ele ainda foca muito em conteúdos de longa duração. Muito. Ele tem lá os shorts, ele se adaptou. se adaptou, né? É uma estratégia incrível, porque ele usa os shorts para chamar as pessoas para os vídeos longos. E é isso, assim. Eu acho que é muito mais um quesito de momento. A estratégia, ela é sempre de longo prazo. As adaptações são de curto prazo. Então você tem que ter sempre objetivo e tem que estar sempre o acompanhamento efetivo, para que eu consiga adaptar de forma rápida. Por que que tem empresas que surfam grandes ondas em momentos instantâneos? Porque elas estão sempre acompanhando essas tendências, esses momentos. E tem outras empresas que não, que parece que ficaram atrás, porque elas não estão acompanhando. Então esse trabalho é um trabalho de dedicação de momento, que a gente chama de Zeitgeist, que é espírito do tempo. É você entender qual que é o momento que a gente está trabalhando. A gente entender o que acontece. Putz, o meu público, ó, não é só relacionado ao momento das plataformas. O meu público consome conteúdos rápidos. O meu público está nas plataformas de conteúdos rápidos. O meu público produz conteúdos rápidos. Aí eu adapto. Se eu tenho negativas, eu começo a criar outras estratégias. Até para live marketing. Tipo, o meu público não tá nada disso. Cara, vamos fazer evento. Outside, rua. Vamos fazer os caras saírem de casa. Vamos entregar uma narrativa, vamos contar uma história. Vamos conectar cinema, televisão e rua. Omnichannel. Então, eu acho que assim, a grande estratégia é você ter uma comunicação de rápida adaptação. Você tem que ter essa rápida adaptação, senão você vai ficar para trás. Né? E isso não é. A estratégia de marca não vai te dar isso. Ele vai te dar uma visão de longo prazo, uma estrutura de longo prazo, que vai fazer com que você se adapte de forma coerente. Exemplo. Vou me adaptar para o TikTok. Eu sou consultor. Aí eu começo a fazer dancinha no TikTok. Por quê? Me adaptei. Errei. Adaptei errado. Eu não tenho o mesmo público. Eu já não falo com as mesmas pessoas. Eu já posso até ter bastante seguidores com dancinha. Mas não vende pra ninguém. Mas não vai ser o público que eu vendo. Ah, eu transformo o TikTok em sacadas, em monólogos, brincando com essa interação entre cliente e consultor. Puta, top. Me adaptei. Bem. E gera ainda uma coisa muito legal, que é a identificação. Porque eu posso transformar coisas ruins em piada. Então você tem que ter a estratégia para você ter a história de longo prazo, mas uma rápida adaptação de comunicação. Perfeito. Perfeito. Show demais. Esse papo foi muito bom, hein? Foi top. Muito bom mesmo. Estevão, você trouxe ângulos do branding que eu não tinha visto antes.
Não tinha esse mesmo olhar, porque eu sempre consumi um outro tipo de brand que eu entendi agora que é muito mais voltado a design do que a branding. Isso aí. Eu acho que a mesma Né? coisa, talvez, que você tinha com o digital, a gente sempre teve um pouco com brand. O brand. É brand, tudo bem, cara. Ah, é design. É designer. Sim. Show. Sempre aberto, mas sempre, eu sinto que, tipo assim, a gente sempre foi aberto porque eu sempre gostei de, como um ângulo de comunicação, e eu entendia que isso era brand, ele interferia. Mas quando começava a chegar num ponto muito de identidade visual, não sei o quê, tinha um bloqueio. É porque deixa de fazer sentido pra você. Uhum. Ah, isso aqui é pra Porque design. virou operacional. É. Quando chega nesse nível é porque virou operacional. Ele passou do ponto estratégico. Perfeito. E, cara, muito obrigado por ter Eu que vindo. agradeço, Obrigado cara, por esse demais. papo. Obrigado por compartilhar tantos conteúdos ricos para as pessoas. E espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aqui, façam perguntas, porque depois a gente passa para ele. Quem sabe em breve a gente já não tem um parte 2 aqui com mais algum convidado pra gente fazer um brainstorm aqui maluco, cara. Isso aí. Portas abertas. E tirem dúvidas, porque a gente pode criar um novo episódio com as dúvidas de vocês. Com certeza. E aí realmente trazer conteúdo de valor, né? Mas Show demais. demais. Estevão, onde o pessoal te acha? No Instagram, com o meu nome, Estevam Justo, vocês vão marcar ali. É só me seguir, portas abertas, Vai perguntar estar na aí. legenda. Eu sempre respondo todo mundo direto no direct. Então, Legal. pode perguntar que a gente tá aberto. E o empresário que precisa da sua consultoria? www.soustrategy.com.br. Top demais. É Show isso. demais. Estevão, muito Valeu, obrigado. gente. Gente, obrigado. Até a próxima. Valeu! Ui!